Gravando? Caros ouvintes, aqui é seu sempre radiante anfitrião, o Senhor da Estática, fazendo mais uma deliciosa transmissão diretamente do submundo. Ajuste suas antenas, preparem seus ouvidos e, por favor, mantenha seus medos dentro da cabine, pois eles tendem a escapar. Essa noite temos histórias fantásticas, sussurros proibidos e uma pitada generosa do caos, cuidadosamente selecionada para seu entretenimento. Portanto, acomode-se, relaxe e lembre-se, se ouvir estática, não mexa no rádio. Ah, meus caros ouvintes, permita-me levá-los a uma pequena viagem. Não através de florestas sombrias, nem de corredores malditos, mas pelas ondas nostálgicas da década de 1990. Uma época em que a internet engatinhava, telefones tinham antenas e, sobretudo, o rádio ainda carregava um glamour misterioso. Uma voz no escuro podia ser amiga, inimiga ou algo muito pior. Imagine então uma cidadezinha esquecida pelas rotas principais, onde o vento arrasta papéis velhos pela calçada, e a noite sempre parece durar alguns minutos a mais do que deveria. Ali, entre prédios baixos e luzes amareladas, surge-se uma rádio comunitária, modesta, resistente e com uma reputação ligeiramente incômoda. Uma rádio que nunca deveria ter equipamentos funcionando depois da meia-noite, mas que curiosamente sempre tem. É nesse cenário que encontramos nosso protagonista, Liam Montenegro, jovem arquivista, de olhar atento e sempre silencioso. Ele trabalhava nos bastidores da rádio, organizando fitas, catalogando vozes que já haviam sido esquecidas e combatendo, com zelo quase heróico, a poeira que insistia em se multiplicar sozinha. Naquela noite específica, uma quinta-feira comum para qualquer mortal, e uma quinta-feira inquieta para quem tem sensibilidade ao sobrenatural. Liam decidiu revisar o setor mais antigo dos arquivos. Fitas magnéticas, rolos enormes, alguns tão grandes que pareciam ter sobrevivido à guerra, outras indescritivelmente intactas, como se jamais houvessem sido tocadas. E foi então que ela encontrou a fita, sem etiqueta, sem data, sem marca de uso. Uma fita que, ao ser segurada contra a luz, parecia mais escura do que qualquer outra fita normal deveria ser. Embora estivesse completamente silenciosa em sua mão, havia algo nela que pulsava. Um convite, um aviso ou apenas um truque da mente. Aqueles que preferem aparecer quando estamos sozinhos de madrugada. Liam, sempre racional, tentou ignorar o frio que subia pelas costas, guardando a fita no bolso do casaco e seguindo para a sala de edição, convencido que apenas tinha descoberto algum material antigo que talvez jamais tinha sido transmitido. Mas, meus caros ouvintes, vocês sabem tão bem quanto eu que certas descobertas preferem ser feitas por nós, não para nós. E aquela fita desejava profundamente ser ouvida. Ah, ouvintes, preparem-se, pois deixamos para trás a tênue penumbra da curiosidade e adentramos no domínio denso do terror crescente, aquela que se infiltra nos cantos da alma como uma corrente de ar sobre uma porta antiga. Liam, nosso dedicado arquivista, caminhava pelos corredores estreitos da rádio com a fita enigmática ainda esquentando seu bolso. A cada passo, o prédio parecia suspirar, como se suas paredes estivessem histórias demais, comprimidas entre concreto e memórias. Ao entrar na sala de edição, encontrou o ambiente mergulhado na escuridão. Apenas o brilho inquieto dos monitores antigos iluminavam a cabine, espalhando sombras que dançavam como se aguardasse o início de um espetáculo que só ele podia apresentar. O toca-fitas, velho companheiro de infinitas madrugadas, repousava sobre a mesa, mas Liam jurava que ele esperava por algo ou por alguém. Sem hesitação, ou talvez motivada pela excitação mais perigosa de todas, a curiosidade. Liam inseriu a fita, e então o áudio começou. Primeiro veio o chiado, aquele chiado clássico dos anos 90, áspero, familiar, quase reconfortante. Mas, conforme os segundos se passavam, o chiado se moldava, tomando forma. As frequências mudavam, subiam e desciam, e, como uma cobra encontrando sua voz, dele surgiu um sussurro. Boa noite. Liam recuou, não pelas palavras em si, mas pela maneira que ela foi pronunciada. Como se a voz estivesse dentro da sala e dentro da mente ao mesmo tempo. O chiado intensificou-se, depois suavizou, revelando uma voz clara, grave e aveludada, quase tão bela quanto a minha. Como um chame de locutor experiente.
que sabe exatamente como tocar o coração do ouvinte. Liam, você veio. O ar da cabine pareceu gelar por um instante. Ele olhou ao redor buscando explicações. Mas o prédio estava completamente vazio. O relógio marcava 2h13 da manhã. E ali, naquela hora que as sombras ganham opinião própria, ninguém deveria estar transmitindo. A voz continuou, descrevendo o que a sala sentia naquele momento. Sua respiração acelerada, o tremor sutil dos dedos, o batimento do coração que agora ecoava com uma trilha sonora involuntária. Não tenha medo, ou tenha se preferir. Medo é tão musical. Liam aproximou-se do aparelho tentando pausar a gravação, mas antes que seus dedos tocassem o botão, a fita riu. Uma risada leve e debochada demais para ser apenas um registro antigo. O toca-fitas vibrou, como se algo dentro dele tentasse sair. Luzes na cabine piscavam, o monitor trepidou por um momento. Tudo pareceu respirar junto com a gravação. E então a voz disse algo que fez Liam congelar. Eu vejo você, Liam, exatamente como está agora. E você sabe que isso é verdade. Ela sentiu o chão se afastar. A fita não estava contando o passado. Ela estava narrando o presente. Um presente que só alguém observando naquele instante poderia conhecer. Meus queridos ouvintes, nada observa tão bem quanto aquilo que vive entre as frequências. Meus queridos ouvintes, chegamos ao ápice, aquele ponto delicioso que o terror já não se esconde. Ele simplesmente toma seu lugar na sala, cruza as pernas e sorri para nós. E como bons anfitriões, nos resta escutar. Liam, ainda presa entre o pânico e a incredulidade, encarava o toca-fitas enquanto sua voz continuava em sua sinfonia perturbadora. O aparelho vibrava como se tivesse um coração próprio. Um coração ansioso, quase faminto. Agora, Liam, vire-se. A frase caiu sobre ela como uma sensação, e movida por um impulso que nenhum humano sensato admitia possuir. Lentamente, muito lentamente, ele virou. E o que ele encontrou foi um vazio absoluto. O corredor escuro, a cabine silenciosa. Nada além das sombras habituais que sempre povoaram aquele lugar. Mas então ele viu. No vidro da cabine havia uma figura. Alta, magra, com uma postura relaxada demais para ser humana. A cabeça inclinada e nos lábios um sorriso. Aquele tipo de sorriso que não expressa alegria, mas intenção. A voz na fita sussurrou, agora muito mais próxima. Finalmente você me vê. As luzes da rádio piscaram como se prestassem reverência. O toca-fita soou um estalo seco. A fita começou a correr para dentro do aparelho. Liam tentou recuar, mas seus pés pareciam colados no chão, como seu próprio prédio exigisse sua permanência. A figura no reflexo aproximou-se, embora não houvesse qualquer movimento na sala real. Sua presença crescia, preenchia e engolia. E então, num único instante, rápido demais para os olhos e lento demais para a mente, a cabine mergulhou num silêncio profundo, sem chiado, sem estática, sem respiração. Quando as luzes retornaram, Liam não estava mais lá. A porta continuava fechada, o toca-fitas intacto. Apenas o relógio na parede indicava algo fora do comum. Ele marcava 2h13 da manhã, repetidamente. Os ponteiros insistiam em não avançar. Desde aquela noite, trabalhadores da rádio juravam ouvir, no fundo das madrugadas, uma fita rebominando sozinha, ecoando somente uma breve risada, suave e satisfeita, como quem saboreia uma história bem contada. E enquanto a figura no reflexo, bem, dizem que se você olhar para o vidro no turno da madrugada, pode vê-lo observando você. E se olhar tempo demais, talvez aconteça o mesmo que aconteceu com Liam. Mas não se preocupe, ouvintes, reflexos só imitam o que você vê, ou pelo menos deveriam. Assim, meus caros ouvintes, mais uma transmissão chega a seu crepúsculo. Agradeço pela doce companhia em meio às trevas. Mas não se preocupe, o rádio jamais se cala por muito tempo. Até a nossa próxima sintonia.